Boa tarde, professores. Essa daqui é a nossa apresentação do trabalho de AVG. E os participantes do nosso grupo sou eu, Gabriel Pasti, o José Vitor, a Mariana, o Matheus Torres, o Paulo e o Rafael. E o tema do nosso trabalho é gestão de antiepilépticos durante a gestação, sob orientação da professora Radharani Benvenuti. Nesse trabalho, nós procuramos abordar as mudanças anatômicas no corpo de uma mulher durante a gestação, a relação do corpo da gestante com os medicamentos, a necessidade das DAIs e seus possíveis efeitos teratogênicos, e ainda condutas éticas e de acompanhamentos que devem ser tomadas em relação a pacientes que fazem uso desses medicamentos. Para a gente compreender os efeitos dos medicamentos no corpo da gestante, a gente tem que entender as mudanças anatômicas no corpo da mulher. Primeiramente, o útero ele deixa de ser um órgão pélvico e passa a ser um órgão abdominal na 12ª semana. Ele aumenta de peso em 20 vezes, aumenta para mais ou menos 30 centímetros. A gente tem aumento de tecido conjuntivo, de vasos sanguíneos para irrigar a região uterina. A gente tem aumento do tecido mamário também. Conforme o útero se expande, ocorre uma gradual lordose na lombar da mulher. O diafragma dela também é comprimido, dificultando a respiração profunda. A gente também tem a compressão de diversos outros órgãos, como estômago, intestino, fígado, bexiga. Pode passar. A gente também tem a formação do tampão mucoso, que tem a função de selar a passagem do útero para a vagina, assim prevenindo infecções e bactérias. A gente também tem a formação da placenta, que ela se fixa na parede uterina, né? Geralmente anteriormente ou posteriormente. Nela a gente tem a fixação também do cordão umbilical, e a própria placenta ela produz o hormônio relaxina, que funciona relaxando os ligamentos pélvicos e os músculos da síntese pública. As alterações na glândula suprarrenal produzem uma pigmentação característica no rosto e na linha alba, que a gente chama de melasma. Agora, sobre o efeito dos medicamentos na gravidez, a gente tem aqui a foto da membrana uteroplacentária, que é onde ocorre a troca de nutrientes entre a mãe e o filho. E essa membrana é extremamente permeável a diversos fármacos, a maioria dos fármacos. Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente nos primeiros 3 meses, porque é onde ocorrem as principais transformações embriológicas. E também a detecção dos efeitos colaterais é muito difícil nesses embriões, e podem trazer danos irreversíveis. Para isso, se criou um estudo, para isso tem vários estudos, né, mas eles são um pouco desenvolvidos na área, porque por motivos éticos a maioria é observacional e os estudos em animais não tem uma correlação direta com as consequências nos humanos. Para isso, a gente criou uma classificação de risco dos medicamentos, que vai de A, B, C, D e X, sendo A de menor risco e X de maior risco. Mas essa classificação ainda é um pouco imprecisa, porque ela não leva em conta a dosagem, o tempo de tratamento, tempo gestacional e as vias de exposição. Além disso, muitos remédios ficam indicados como que atravessam a membrana uteroplacentária, mas essa informação é bem inespecífica pela maioria dos fármacos atravessarem essa membrana. Agora um pouquinho sobre a necessidade do uso desses DAIs e um pouquinho dos riscos gestacionais. Tendo em vista as dificuldades farmacológicas para a testagem das drogas antiepilépticas durante o período gestacional, o profissional de saúde responsável pela paciente em caso de epilepsia na gravidez deve buscar formas extremamente específicas e cautelosas e o melhor tratamento para cada um desses casos. Tais situações se tornam complicadas devido a fatores como, por exemplo, controle das convulsões maternas, os efeitos colaterais dos DAI, tanto para a mãe quanto para o feto, e comorbidades. Durante a gestação, de modo geral, as mulheres estão sujeitas a uma carga maior de estresse e de complicações emocionais. Isso se deve não só às alterações hormonais intensas, mas também à perda de sono frequente e à náusea constante. Dessa forma, estão mais suscetíveis à ocorrência de convulsões, as quais também podem trazer o risco para o feto. Exemplo de hipoxia durante as crises mais severas. Nesse sentido, há a necessidade do uso de DAIs, buscando sempre o menor número de efeitos colaterais, tanto para o bebê quanto para a mãe. Bom,
Apesar da insuficiência de dados devido às limitações dos estudos, por causa do risco de exposição dos fetos a essas drogas, já se sabe que os antiepiléticos têm efeitos teratogênicos e afetam diferentes domínios do desenvolvimento, principalmente no terceiro mês de gestação. Dentre alguns dos efeitos conhecidos, tem-se o comprometimento do desenvolvimento motor, da linguagem, do comportamento e da interação social. Mesmo assim, o uso dessas drogas não pode ser interrompido devido ao risco de convulsões já citado. As drogas antiepiléticas, como o próprio nome já diz, foram pensadas com o propósito de modificar os processos envolvidos em uma crise epilética. A epilepsia em si é uma doença neurológica que atinge cerca de 1 a 3% da população mundial e é caracterizada pela modificação da atividade elétrica do cérebro devido a uma descarga anormal dos neurônios, fazendo o cérebro emitir sinais inadequados. Ou seja, é um desequilíbrio das redes excitatórias e inibitórias. Por isso, grande parte das DAIs favorece a inibição em função da excitação para que se previna uma crise epilética. Além disso, esses medicamentos não são exclusivos aos portadores de epilepsia. Muitas outras condições usam as drogas antiepiléticas como parte de seu tratamento. Entre essas condições é possível citar a neuralgia do trigêmeo, dor neuropática, enxaqueca, tremor essencial e transtornos psiquiátricos como a bipolaridade e a ansiedade. Considerando os efeitos teratogênicos já conhecidos das DAIs, seria ideal que uma mulher que fizesse uso desses medicamentos planejasse sua gestação. Mas esse nem sempre é o caso, inclusive porque algumas dessas drogas foram associadas a um maior risco de gravidez não planejada. Esses medicamentos são as DAIs indutoras de enzima, que, como o nome sugere, induzem a produção de enzimas hepáticas que interferem na ligação de hormônios sexuais com proteínas. Assim, alguns anticoncepcionais à base de estradiol e progesterona podem ter seus efeitos reduzidos, como alguns receitados de forma oral. Nesse contexto, foi feita uma pesquisa no qual 65% das mulheres que usam DAIs não sabiam da redução da eficácia dos contraceptivos. Esses medicamentos podem ser divididos em alta, baixa ou não indução. Nesse esquema estão listados alguns antiepiléticos e a forma como são classificados. Uma das soluções nesse caso pode incluir o uso de anticoncepcionais reversíveis de longo prazo, como os DIUs, ou ainda, em certos casos, o aumento da dose das pílulas e a redução dos espaços de intervalos entre os ciclos, no qual não se usa o anticoncepcional. Agora, entrando diretamente nos antiepiléticos mais utilizados, podemos citar o valproato. O valproato é uma das DAIs com maior aumento no risco de malformações. Ele está associado a defeitos no fechamento do tubo neural e, quando administrado em politerapia, é ainda mais danoso ao embrião. Vale ressaltar que sua ação teratogênica é dose dependente e, pela falta de estudo, essa dose ainda não foi estabelecida. Dentre as malformações conhecidas, podemos citar a espinha bífida, os defeitos urogenitais cardíacos, a polidactilia, a craniosinostose e a fenolabial palatina. Esse medicamento possui uma contraindicação grande pela comunidade médica devido à forma como atua, ou seja, induzindo a apoptose e alterando o ambiente para os neurotransmissores. Assim, os indivíduos expostos ao valproato no período fetal podem não só carregar MCMs durante toda a sua vida, mas também ter um atraso no desenvolvimento cognitivo, como, por exemplo, tendo uma maior dificuldade de comunicação, tendo problemas de memória, e também ocorre um maior risco de autismo infantil, que é 5 vezes maior do que a população em geral. Já a carbamazepina, diferentemente do valproato, é uma das DAIs com um aumento muito modesto ou até mesmo inexistente de malformações. Existem estudos que mostram que o risco pode aumentar em até 7 vezes, mas também existem estudos que não demonstram o aumento do risco. Por isso, a carbamazepina acaba sendo administrada com maior frequência em grávidas. Ela também é dose dependente e não apresenta uma dose de segurança estabelecida. Dentre as malformações conhecidas da carbamazepina, a espinha bífida, os defeitos urogenitais e cardíacos e a fenolabial palatina são associados também em baixo grau à carbamazepina. Bom, em relação ao mecanismo de ação da carbamazepina, ela é classificada como um antiepilético nível D de risco à mãe e ao bebê. Ela atua bloqueando os canais de sódio de voltagem dependentes e fazendo assim a estabilização da membrana do nervo hiperexcitado, a inibição da descarga neuronal repetitiva
e a redução da propagação sináptica dos impulsos excitatórios. Outro mecanismo de atuação antiepilético da carbamazepina acontece na membrana pré-sináptica, diminuindo a neurotransmissão. Esse medicamento, ele, apesar de não ter todo o seu mecanismo decodificado e conhecido, ainda possui uma ação antineurálgica e antimaníaca. Agora, falando de maneira geral, as DAIAs atuam aumentando os níveis de GABA, que tem ação inibitória no sistema nervoso central. Elas também podem atuar imitando a ação do GABA em receptores pós-sinápticos e inibindo os canais de sódio e potássio. Com isso, a atividade elétrica do cérebro é alterada a fim de inibir os ataques epiléticos. Outro ponto também a ser destacado é que, devido à falta de estudos em humanos, o local e a via específica da ação teratogênica desses fármacos ainda não foi descoberta. Mais recentemente, foram introduzidas novas drogas antiepiléticas mais seguras e com riscos mais moderados em relação àquelas já usadas anteriormente, tais como a levetiracetam e a lamotrigina. Esses medicamentos de menor risco, associados já aos perigos presentes na gravidez de uma mulher epilética, como, por exemplo, a maior probabilidade de aborto espontâneo, hemorragias, restrição do crescimento infantil pós-nascimento, contribuem para a manutenção do uso desses medicamentos já no período pré-estacional, durante toda a gravidez, a fim de que seja mantida uma homeostase no corpo da mulher. Aprofundando um pouquinho mais nesses medicamentos de menor risco, a lamotrigina, derivada da triazina, ela também inibe os canais de sódio, voltagem dependentes, e provavelmente os canais de potássio, a fim de estabilizar as membranas neuronais. Essa substância ainda inibe a liberação do glutamato, que é um aminoácido excitatório. Nos preparatórios para o trabalho de parto em mulheres epiléticas, o lorazepam deve estar presente na sala de parto em caso da mulher convulsionar, visto que ele atua inibindo algumas áreas do sistema nervoso central, fazendo com que haja uma diminuição dos estímulos nervosos, agindo como um tranquilizante para amenizar as convulsões. Ele pode ser administrado intravenoso, caso necessário, para evitar quaisquer danos tanto à mãe quanto ao recém-nascido. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 80% da população brasileira dependa exclusivamente do SUS para o acesso à saúde. Isso inclui consultas médicas, diagnósticos, tratamentos, cirurgias e medicamentos. O tratamento da epilepsia em si é principalmente medicamentoso, com cerca de 70% dos pacientes conseguindo ficar livre das crises. No âmbito do SUS, segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, que é o PCDT, para epilepsia, publicado em 2018, estão disponíveis os medicamentos citados nos slides, como, por exemplo, o valproato de sódio, carbamazepina, clobazam e os demais descritos. Além deles, desde maio de 2020, os pacientes com epilepsia podem também utilizar gratuitamente levetiracetam, que foi um medicamento incorporado no SUS nesse período. Os 30% dos pacientes que continuam a apresentar crises epiléticas, mesmo com o uso de medicamentos, são considerados refratários ao tratamento medicamentoso. Nesse caso, o SUS oferece como opção a realização de cirurgia ou procedimento da estimulação elétrica do nervo vago. Além disso, o uso do canabidiol, que é um produto de cannabis, vem sendo estudado como alternativa para o tratamento como alternativa ao tratamento cirúrgico e à estimulação elétrica do nervo vago para esses pacientes. Ele é um produto que já tem autorização da Anvisa para ser comercializado, mas não tem sua incorporação no SUS aprovada. Além da consulta pública com parecer desfavorável por diversas razões, entre elas a falta de conhecimento a respeito do uso dessa droga, o plenário considerou que as evidências disponíveis incluíram poucos pacientes, apresentaram um benefício clínico questionável, aumento importante de eventos adversos e a descontinuação do tratamento, com resultados de custo e efetividade e impacto orçamentário elevados. O canabidiol é considerado seguro para o consumo humano pelas maiores organizações de saúde do mundo, inclusive a OMS. Mas, em relação à extensão de seus efeitos na gestação, ainda não se tem uma pesquisa abrangente que estabelece claramente os efeitos do canabidiol no feto. Isso por causa da limitação dos estudos nas gestantes. A US Food and Drug Administration, ou FDA,
desaconselha o consumo da CBD durante a gravidez, citando a falta de evidências disponíveis e algumas pesquisas com animais como motivo de preocupação. Agora, sobre a questão ética da utilização desses medicamentos na gestação, caso seja concluído que a suspensão do medicamento antiepilético não seja viável, o médico, segundo o Código de Ética Médica, mais especificamente o artigo 1º, que diz que ele não pode causar dano ao paciente por ação ou omissão caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência, deve informar ao paciente os possíveis danos da utilização do medicamento ao feto. No entanto, cabe ao médico também informar os riscos da não utilização dos antiepiléticos durante a gestação, os quais já foram mencionados. Ou seja, o dever do médico é esclarecer da melhor forma possível as opções e consequências do tratamento. Também cabe ao médico informar ao paciente as estatísticas e consequências da administração dos DAIs, conforme exposto anteriormente. Dito isso, e sabendo que o uso das DAIs não podem ser interrompidos abruptamente, cabe à equipe de acompanhamento médico da paciente determinar a melhor opção para essa gestante, sempre optando por medicamentos mais seguros dentre os DAIs possíveis. No entanto, a decisão final nesse caso é da gestante, e é esperado que, após a exposição das informações acerca do problema, a paciente tome a melhor decisão. Agora, a respeito do período pós-parto, o tratamento com DAIs deve continuar durante o período pós-gestacional. Esses fármacos não inviabilizam a amamentação e aumentam a segurança da mãe e do bebê no desenvolvimento do mesmo. As convulsões causadas pela epilepsia aumentam o risco ao bebê, visto que ele estará muito dependente da mãe na sua fase de vida inicial. Nesse contexto também, é indicado que, mesmo com o tratamento correto, a mãe tome cuidados em sua rotina para evitar acidentes com o bebê. Como exemplo disso, a mãe deve evitar dar banhos no bebê sem assistência e também evitar a troca de fraldas em locais propensos a uma queda da criança. Isso pois convulsões nesses momentos cotidianos da vida de um recém-nascido podem ocasionar acidentes graves, como afogamentos e quedas, e, consequentemente, sendo um risco à saúde do bebê.